Diz assim: agora eu lhe digo, o singular, que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte, ou as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela, ou não a conquistarão. Amém, irmãos? Eu comecei a série hoje pela manhã, e pela manhã eu falei sobre o porquê que a igreja é essencial. É essencial que você assista a mensagem da manhã, tá? Que eu preguei de manhã. Está ali no canal da igreja, eu vou fazer uma playlist sobre essa série de mensagens, para você assistir e de uma vez por todas entender o que é igreja. Igreja não é o que a gente pensa que é. Igreja é o que a Bíblia diz que ela é. E se nós desejamos fazer parte do corpo de Cristo, nós precisamos nos submetermos aos princípios da igreja neotestamentária. O que é isso? A igreja do Novo Testamento. Até porque a igreja ela é revelada apenas no Novo Testamento. O que está acontecendo aqui? Jesus ele está conversando com os discípulos, e ele pergunta para os discípulos: o que as pessoas estão falando sobre mim, a meu respeito? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é um dos profetas. Mas aí Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que vocês estão falando a meu respeito por aí? Porque mais importante que a opinião do mundo é a opinião dos discípulos. Amém? Mais importante que a opinião do mundo é a opinião dos cristãos. Quem é Jesus e o que é a igreja? Então Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, ele elogia Pedro, dizendo: você é bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Quem te revelou? Foi Ele quem te revelou. Aí Jesus vai dizer assim: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou o mundo dos mortos, o Hades, não irá prevalecer contra a minha igreja. Qual é a rocha, o alicerce da igreja? Não é Pedro, é Jesus. A rocha sobre a qual Jesus iria edificar a sua igreja não era Pedro, era a declaração de Pedro. O que é que Pedro afirmou? Que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa é a base da igreja. A igreja não está edificada sobre nenhum outro conceito filosófico, estoico. A igreja não está alicerçada sobre o meu achismo, sobre a tradição. A igreja está alicerçada sobre essa verdade de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Filho de Deus enviado para morrer pelos pecadores. E a fé em Jesus traz salvação eterna. Essa é a base da igreja. Essa é a essência de uma igreja bíblica. A essência de uma igreja bíblica é Jesus. É apontar para Jesus, é ensinar sobre Jesus. Essa é a essência de uma igreja bíblica. E é sobre isso que nós vamos pregar nessa noite. A essência de uma igreja bíblica. Pela manhã a pergunta foi: a igreja é essencial? Chegamos à conclusão de que a igreja é essencial. Nós estamos vivendo um período chamado de pós-pandemia, onde infelizmente muitos cristãos ainda continuam podendo estar na igreja presencialmente, continuam por casa. E isso virou uma certa facilidade e a gente se acomoda, e é necessário nós nos despertarmos, porque igreja é corpo. Nós aprendemos pela manhã, no texto que foi lido, o texto, vou citar o texto para você aqui, 1 Coríntios 12, 27, vai dizer que nós somos membros de um único corpo, e que as partes desse corpo não é corpo. O corpo é o ajuntamento de todas as partes. Se ficar aqui só o braço do Josias falando, não é o corpo, é só o braço, é um membro. Tá? Se você estiver sozinho, você não é igreja, você é uma parte dela. Nós somos igreja juntos. Aquela ideia de que eu sou a igreja não é lugar, Deus está em todos os lugares, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente no meio deles. Eu já mostrei pela manhã que esse versículo ele está muito mal interpretado. Se você quer entender melhor, assista a mensagem que foi pregada na manhã.
Então entendemos pela manhã que a igreja é essencial. E agora nós vamos aprender a essência da igreja. Primeiro, eu começo com uma pergunta retórica para você. O que é uma igreja? Se você fosse realmente responder para mim, o que você responderia? O que é uma igreja? Pense comigo. O que é que vem na sua cabeça de imediato quando você ouve uma pergunta como essa? O que é uma igreja? O que você pensa? Num prédio? Numa placa? Bancos de madeira? Um pastor de terno e gravata? Eu vi de maneira proposital assim hoje, tá? Porque geralmente a gente pensa em pastor assim, né? Sem barba, terno e gravata, como se houvesse um uniforme, né? Mas o que vem na sua cabeça quando você pensa em igreja? Pense. Se eu pedisse para você desenhar a sua igreja, o que você desenharia? Um prédio, uma cruz, bancos de madeira, e alguém no púlpito falando e uma galera ouvindo. Uns concordando, outros discordando. O que é a igreja para você? O que vem na sua cabeça? Olha só que interessante. Assim como Adão, ele deu o nome à sua esposa. Lembra disso? Adão disse assim, ó, Eva. O nome dela vai ser Eva. Jesus também deu o nome à sua noiva. Ele disse igreja. Amém? Eclesia no grego. Eclesia, igreja. Chamados para fora. Um povo diferente. Diferente do mundo. Chamados para fora do mundo, do sistema. Um povo que representa Deus na terra. Eu disse pela manhã que existe um poder na terra resistindo o mal, resistindo à manifestação do anticristo. E ele só vai se manifestar quando essa for tirada. Se a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, logo a igreja é o próprio Deus na terra. Você consegue entender o poder que a igreja tem? Do que você está fazendo parte? Você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da igreja. Você é filho de Deus, é santo, escolhido, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E o mal não pode tomar conta do mundo, porque nós estamos aqui ainda. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 vai falar sobre isso. Então a igreja é o corpo de Cristo. Jesus deu nome à sua noiva, ele disse, é igreja. Deus sempre reuniu o seu povo em assembleia. No Antigo Testamento o povo sempre se reunia em assembleia. A assembleia é uma reunião. E no Novo Testamento, isso continua. Vai aparecer aqui, na próxima imagem, um versículo em duas versões, que eu quero ler com você. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25. O escritor aos Hebreus vai chamar a nossa atenção para a responsabilidade de cada um de nós de estarmos reunidos com os irmãos. Olha só o que diz. Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente. Você entende o que significa mutuamente, né? Sobretudo agora que o dia está próximo. Que dia está próximo? O dia da volta de Jesus. Da vinda de Jesus em glória, ou da vida de Jesus para arrebatar a sua igreja. A igreja será tirada, então o caminho fica livre.